Pode fazer, Sueli, por favor. Vamos, então, nos concentrando, elevando nossos pensamentos, agradecendo ao nosso Criador por mais esta oportunidade de estudo, de conhecimento, agradecendo a Jesus pelos ensinamentos, aos nossos mentores espirituais e à equipe espiritual que sempre nos acompanha, que sempre nos auxilia. Pedindo que mais essa noite de estudo, as nossas mentes sejam abertas, iluminadas, que possamos entender e agir de acordo com os ensinamentos. Que a luz de Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Sueli. Nada. Tá aparecendo aí, pessoal, a apresentação? Tá. Sim. Então, tá certo. Vamos recomeçar, pessoal, aqui o nosso estudo. Como nós estávamos vendo desde a semana passada, a gente está aqui tentando ver se tem coerência, né, com aquilo que o movimento espírita colocou para nós enquanto cidades espirituais ou colônias espirituais e o umbral. Tá? Na verdade, assim, a gente está vendo se tem uma coerência, se a gente consegue encontrar em Allan Kardec alguma base para que a gente possa fundamentar e pode atribuir créditos, né, a toda essa divulgação que é feita em torno desses dois conceitos. Então, nós vimos, né, a primeira coisa que nós estudamos aqui, há uma divisão, ainda há uma divisão no meio espírita, daqueles que fundamentam que não tem base teórica para que a gente possa acreditar ou estabelecer, né, como uma verdade filosófica aqui a existência das cidades espirituais e do umbral. Então, tem aqueles que não admitem, né? E vamos ver até as questões das quais eles fundamentam, falando por que a gente não pode admitir essa ideia. E há aqueles que admitem e mostram para nós que realmente podemos sim fundamentar de forma teórica a existência, ou seja, podemos crer que realmente os espíritos conseguem criar fluidicamente as cidades e também, né, formar aquela legião de pensamentos negativos que vamos chamar aqui de umbral, tá? Vimos também que não foi, né, verdade ou não, existindo ou não, vimos também que não foi o André Luiz o pioneiro, assim como muitos acreditam, o primeiro autor a trazer para nós as informações, esse tipo de informação do mundo espiritual. Como a gente pôde ver, né, muitos outros, né, até muito mais antigo que o André Luiz, já trazia essa ideia, ou seja, né, aquela acusação que fazia ao Chico, né, que por trazer as ideias, né, do autor André Luiz, que seria, lembra a palavra que nós utilizamos? Que seria uma fantasia anímica do Chico, parece não ter muito fundamento, porque outras pessoas que não tiveram contato com o Chico, até porque estavam separados por séculos, né? Ou seja, não tinham como elas se comunicarem, também trouxeram para nós, através da atividade mediúnica, as mesmas impressões, né? Ou seja, se referindo a flores, a castelos, a prédios, a cidades dos espíritos, tanto aqueles que traziam boas visões, quanto aqueles que também tinham, pela emancipação da alma, também se encontravam e traziam algumas informações de sofrimento, né, dando aquela ideia do que a gente tem hoje, daquilo que a gente chama de umbral.
Então, não foi o André Luiz o primeiro, vamos colocar assim, o primeiro autor, aqui no caso espiritual, a trazer para nós essas ideias. Mas mesmo assim, há aqueles, né, que parecem não levar em conta essa questão histórica, ou seja, né, não foi estudado, não foi estudando de forma profunda, porque se a gente estudar de forma profunda esse tema, a gente, né, como a gente trouxe algumas informações ali, sim, né, tivemos essas pessoas que também, também puderam, né, ter essas experiências e trazer para nós. E aqueles que falam, né, que tudo isso não passa de uma fantasia anímica, fala que o próprio Allan Kardec, na quarta parte do livro dos Espíritos, onde ele está falando aqui, né, das penas e os gozos futuros e terrestres, né, falando que tem alguns trechos que parece, né, que não, que vai contradizer essa ideia que os espíritos se formam, se reúnem em colônias, né? Por exemplo, aqui o Allan Kardec, na pergunta 112, né, aliás, perdão, 1012, né, ele pergunta à equipe espiritual superior se há lugares fechados e circunscritos onde os espíritos eles vão vivenciar as suas penas e os seus gozos, ou seja, os seus sucessos e os seus insucessos. E o que os espíritos respondem aqui? Falando que não, né, que o sofrimento ou a alegria, né, elas serão medidas de acordo com a perfeição moral dos espíritos. Aí nos remete àquela questão 100, né, ou seja, que os espíritos eles estão, apesar, né, apesar de todos vierem, né, somos todos espíritos vindos e criados por Deus, a gente se diferencia moralmente e intelectualmente por causa da nossa evolução, cada um em um grau diferente. Então, devido a esse grau, essa diferença moral e intelectual, as nossas impressões, os nossos sofrimentos vai ser de acordo, né, ou a nossa felicidade será medida de acordo com a nossa perfeição, né? Então, e depois os espíritos complementam. Todos esses espíritos, né, eles não se encontram fechados em um local e todos eles estão por toda parte. Então, muitos se fazem dessa pergunta, falando: olha aqui, os espíritos não estão presos numa cidade, ou eles não estão presos num umbral, né, por exemplo. Então, eles estão em toda parte. Então, essa é a primeira questão que nós temos aqui, né, que a equipe que defende que não há colônias e muito menos umbral, se utilizam, né, dessa mesma, da mesma pergunta. Depois, Allan Kardec, ele fala, né, ele vai colocar ele coloca os espíritos. Mas e aqueles casos, o que a gente pode dizer, então, de figuras, né, de linguagem como o inferno, como o paraíso, o céu, né, como nós né, que herdamos dessa forma de ensinar a moral, né, como que a gente imagina? E os espíritos vão colocar. São simples metáforas, são simples figuras de linguagem, né? Ou seja, não há, né? Ou seja, como ele coloca, já falamos. Os espíritos, a gente se diferencia por classe, né? E depois a gente vai se reunir por simpatias. Então, né? Aqueles que estão em sofrimento, há uma simpatia entre eles. E aqueles que já dividem, né? Que já dividem o pensamento mais elevado, né, que já goza de uma superioridade maior, também se reúnem por simpatia. Mas eles não estão, né, de acordo com a questão anterior, eles não se encontram reunidos em um lugar fechado, né? Então, o que as pessoas que defendem, os espíritas, né, que não acreditam que há colônias espirituais ou umbral, falam: olha, segundo essas perguntas, nós não podemos fundamentar a existência daquilo, por exemplo, como o André Luiz nos coloca, porque aqui está dito, né, está bem claro que os espíritos não ficam fechados e eles apenas se atraem por simpatia. E ao mesmo tempo, né, eles podem habitar todos os lugares do universo. Alguma questão, pessoal? Deu para entender essas perguntas? E por que elas são utilizadas aqui como, né, como uma defesa, né? Aliás,
né, falando que uma defesa contra a tese do umbral e das cidades espirituais. Então, o que a gente coloca? O próprio comentário de Allan Kardec, né, ele coloca assim: então não há um local absoluto, né, para onde um local fechado, onde todos os espíritos vão viver a sua felicidade, ou aquele outro local onde todos os espíritos vão, né, eles vão estar ali sofrendo por alguma pena. Então, não existe esse local, perdão, totalmente fechado. Até aí, tudo bem, né? Aí o Allan Kardec insiste, né? Ele pergunta na 1013. Então, o que se deve entender por inferno ou purgatório, né? Essa palavra também vamos entender como uma figura de linguagem, lembrando que não há um lugar fechado e específico para que os espíritos possam passar pelas expiações de suas dores, né, fora do corpo físico. Então, o que a gente vai entender essa palavra, o purgatório ou o inferno, como sinônimo de dores físicas e morais, que muitas vezes, quase sempre, olha, os espíritos respondem, quase sempre é aqui na Terra, né? Então, aquela expressão que a gente brinca, o inferno é aqui, né? Seria mais ou menos isso, ou seja, o purgatório ou o inferno, esse local, se a gente quiser colocar um local onde o espírito vai expiar, vai provar suas dores, seria no corpo físico, no mundo físico, né? Onde nós estamos aqui, além do objetivo de evoluir enquanto escola de progresso, a gente está aqui também para poder expiar as nossas dores. Então não há um local, né? Aqui ele fez aqui ele tentou explicar para a gente como que a gente deve entender o termo. Mas o termo, como a gente herdou do pensamento, né, do pensamento humano, essa ideia que há um lugar, né, intermediário entre o céu e o inferno, onde as almas poderão ser salvas, desse lugar fechado, tá, nós não vamos entender assim. Então, né, o que a gente pode... Esse aqui é o comentário de Kardec, apenas reforçando, né, que a gente não vai entender o purgatório, o inferno ou o céu como lugares fechados e criados, né, onde as almas estarão ali totalmente fechadas. Então, Allan Kardec vai dizer que isso não passa de uma figura de linguagem da qual a gente tem que interpretar. Só que quando a gente vai ver, né, qual é o objetivo que o Allan Kardec teve nessa quarta parte da obra, né, lembrando que ele apresentou os princípios gerais na primeira parte, a segunda parte sobre a vida espírita, sobre o mundo espiritual, depois, na terceira parte, explicando sobre as leis morais, né, ou seja, a consequência dessa vivência, e depois ele vai dar uma explicação para nós, para fechando aqui a obra, né, como é que nós temos, né, ao viver essas leis morais que têm consequências, né, lembra, para comigo mesma, depois para com o meu próximo e principalmente para com Deus. Então, disso, né, de toda a minha ação moral, vão ter consequências, ou boas ou ruins. Ou seja, tudo aquilo, né, que sai da lei maior, tudo aquilo que se distancia da lei de Deus, eu vou ter, vai dar lugar para as minhas penas. E aquilo, e todas as minhas ações morais, que eu voltar para Deus, eu vou sim estar alcançando essa felicidade máxima. Então, então na quarta parte, ele vai estar falando sobre isso, né? Ou seja, como que eu vou encarar, como que eu vou estudar as minhas penas e os sofrimentos ou a minha felicidade. Então, aqui nós estamos no sentido moral, né? Em um sentido moral, né, Allan Kardec, os espíritos, eles estão certos, né? Não há um lugar fechado onde Deus nos coloca, olha, aqui vai ser o céu. Se você cumprir tudo que eu falar, você já vai ganhar o céu, né? Você vai dando aquela ideia de salvação, né? Ou se você
fizer, né, ou pecar, ou fizer qualquer questão contrária à lei de Deus, você vai para o inferno ou para o purgatório, dependendo do caso ali, se você tiver, né, uma salvação ali, tá certo? Então, essas ideias, realmente, não há um lugar, né, não há um lugar específico, mas isso é no sentido moral, entende? Então, isso não quer dizer, ou seja, não invalida a ideia, né? Isso não invalida a ideia que os espíritos, ao se aproximarem por simpatia, não possam criar, ou seja, fazer objetos, criar cidades, não é mesmo? Então, isso não invalida. Em nenhum momento ali ele se referiu às cidades espirituais, ou mesmo o termo umbral, ou qualquer outra palavra semelhante. O que ele estava fazendo aqui, né, nessa parte que foi usado durante muito tempo para falar que não existem as colônias e nem umbral, fizemos uma interpretação que foi além do texto, né? Extrapolou aquilo que o Allan Kardec queria nos colocar e os espíritos também queriam nos colocar. Tá? Então, aqui é no sentido moral, né? Em nenhum momento ele está aqui debatendo ou discutindo sobre o umbral ou sobre as colônias espirituais. Né? Então não tem o fato de eu estar em sofrimento ou estar em estado de felicidade enquanto espírito, e me encontrar junto com os outros por simpatia, isso não invalida e não impede que eu possa fazer ou produzir junto com eles as criações que aqui vamos chamar de criações fluídicas. Alguma questão, pessoal? Ou algum entendimento diferente, comentário, vocês gostariam de fazer? Nenhum? Então, as colônias espirituais, como eu coloquei ali, não é mesmo? Pode falar, Neide. Pode falar. Se aqui encarnados nós falamos que o sentimento, que o pensamento materializa, imagine na espiritualidade que o pensamento é puro fluido. Isso é, Exatamente. não é? Então, veja bem, se a gente pode, através do pensamento, tornar uma realidade, o espírito muito mais, ele pode, acho que, fazer várias coisas com o que eles pensam, porque é puro pensamento, é pura consciência, né? Exatamente. E nós, só que assim, até o livro dos Espíritos, a gente não tinha ainda, né, essa ideia de fluidos, essa ideia de que o pensamento se materializa, né, e isso, quem trouxe isso de forma mais clara não foi nem o livro dos médiuns, né, apesar dele se referir, né, o Allan Kardec e a equipe espiritual traz isso de forma mais clara só no último livro, que é a Gênesis, onde a gente vai ter realmente, olha, né, o Allan Kardec vai trabalhar sobre esse assunto. Antes a gente não tinha. Então, o que a gente tinha que fazer? Né? Pegando uma questão aqui, pegando uma questão ali, para tentar criar, sem sair, lógico, do nosso objeto de estudo, sem sair, lógico, né, como a gente está falando aqui, extrapolar, fazer uma interpretação além da conta, né? Porque eu não posso querer colocar a minha ideia ali no texto do qual eu não sou o autor, do qual eu não sou autor, né? Me basta aqui interpretar o texto, só que eu tenho que ser fiel a tudo, a todo, né? A todo o conjunto. Eu não posso pegar, por exemplo, a questão 1012, como nós avaliamos aqui, e não entender todo o conjunto da obra. Se eu fizer uma interpretação realmente simplista, vai dar a impressão, como isso já ficou muito em voga no movimento espírita também, pelo menos uma parte do movimento espírita, que realmente, olha, o Allan Kardec está dizendo aqui que os espíritos ficam vagando por aí, que cada um eles vão se atrair apenas por simpatia, né? Então, em nenhum momento ele falou aqui que há lugares, ou possibilidades de criações fluídicas. Realmente ele não colocou, mas ele também não invalidou a questão, ele deixou aberto, se a gente for perceber. Ou melhor dizendo, não era nem o objetivo dele. Aqui, né, ele está fazendo uma discussão moral, aqui ele está fazendo filosofia, ele está fazendo uma discussão moral, ou seja,
quais serão as consequências que eu terei caso eu não siga as leis morais que eu já apresentei na parte anterior, que é a terceira parte. Entende? Pode falar, que ele levantou a mão. Foi a Graça, né? Oi, Por favor, oi, Graça. Ana, boa noite. Eu Boa fico noite. pensando aqui, não era o objetivo dele, né? Ele tinha tanta coisa para trazer, né? Foi tanto conhecimento que ele trouxe. Você vê, foram ao longo aí desses anos, né? A partir de 1857, ele foi publicando livros. Imagina o trabalho que ele deu. Eu acho assim, ele apresentou a importância desse conhecimento para a evolução moral das pessoas, Era o grande mostrando projeto, né? que era um projeto mostrando a relação do mundo físico com o mundo espiritual. Quer dizer, era tanta coisa que esses detalhes ele não entrou, gente. Acho que nem deu tempo dele falar dessas coisas, né? Não sei, não era o Sim, de objetivo trazer, dele. né, um capítulo, né, das É, colônias espirituais ou das você cidades, né? Imagina o livro dos Espíritos, gente, que depois ainda foi ampliado. E depois a Pois é. Gênese, que é um livro tão difícil, porque é um livro difícil. É. Imagina todo esse conhecimento, né? E a preocupação dele nesse momento era provar isso, fazer disso um conhecimento científico. Então, ele ia ter tempo para falar de cidade espiritual, não ia ter tempo, não, né? Não foi Não atrás teve disso. tempo, né? Ele Eu cumpriu a acho. missão ali no que estava na pauta dele, né? Na O pauta que era encarnatória dele, né? falta, isso, a importância disso, né? Eu acho que é por Exatamente. aí. É isso aí, só isso que eu queria comentar. E tem uma questão, né, Graça, que você comentou, né, Hum, que é essa questão, assim, das pessoas, né, de nós, né, dissermos assim, nossa, o livro dos médios ou a Gênesis são livros difíceis, né, sim, e isso durante muito tempo não eram livros estudados, como nós estamos fazendo aqui, como nós estamos nos colocando como objetivo aqui, né, sim, então era deixado de lado. Não era comentado em cursos, né, como EGE, né, nem tinha o curso EGE formatado como nós sim. temos hoje, né, a casa espírita não estudava. É, Era um lugar de reunião conceito, né? mediúnica, né, de fenômeno apenas. E assim, o estudo era assim, quando um grupo resolvia estudar. Eu me lembro, quando eu comecei no Espiritismo, a gente se reunia para estudar de forma voluntária. Ah, vamos estudar. Nós estudamos o livro dos médiuns, eu cheguei. Mas assim, ali nós, um grupo, antes do trabalho público, a gente fazia aquele estudo ali entre nós mesmos, né, sem buscar tanto conhecimento que depois outras obras foram oferecendo e complementando esse conhecimento para a gente, para se tornasse um pouco mais palatável, vamos dizer assim, o conhecimento que tem nesses livros aí, que é tão profundo, né, tão... Exatamente. É isso aí. Obrigada, Ana. E realmente era isso, né? Quase que o livro A Gênesis ou o livro dos médios ficava ali na estante realmente pegando poeira porque ninguém queria estudar. Aí faziam um erro que a gente viu aqui, né? Um erro metodológico gigantesco. Ah, vamos estudar o nosso lar, o livro Nosso Lar, né? Em vez de estudar a Gênese primeiro. Aí fazia essa confusão toda, né? Porque a Gênese vai me dar essa base, inclusive, para defender o nosso lar, né? Isso aqui eu não posso defender dizendo, ah, foi o Chico que escreveu, então assina embaixo. Né? Lógico, nós não estamos aqui desmerecendo a figura do Chico, não é isso, tá? Estamos aqui falando da faculdade mediúnica do Chico, que obteve, né, através dele, as informações que o espírito André Luiz aqui trouxe para nós. Então, eu não posso, só porque ele é um espírito altamente superior, né, só por isso eu vou julgar. Não, eu tenho que ler a obra e fazer todos esses julgamentos que o próprio Allan Kardec nos coloca. Só que para que eu possa fazer esse julgamento, eu tenho que entender a base. Eu tenho que saber trabalhar com todos esses princípios. Você levantou a mão de novo, Graça? Não, bati aqui sem querer, mas assim, Ah, é interessante porque Kardec também não fechava, né, como se fosse um conhecimento já colocado. Ele fala, né, que se a ciência mostrasse outra coisa, que era para a gente seguir a ciência e não ele. Então, assim, eu acho que a partir disso aí, ele sabia que não era um conhecimento fechado.
Então, Exatamente. como é que vai imaginar que outros não viriam para trazer também conhecimento, né? Ele abriu a porta, né, Ana? Ele fez um trabalho fantástico e a partir daí outros vieram, né? Porque o conhecimento ele não é estático, né? Então ele segue. A gente tem nenhum conhecimento, né? Ninguém pode dizer um médico, ele não sabe tudo. Acontecem as mudanças na física, no conhecimento, no espaço, né? Com os planetas. Toda hora tem coisa nova. Então vai imaginar Sim. que esse tipo de conhecimento não vai ter? Com certeza, né? Então sim, é E isso aí. era esperado, né? É o que ele colocou Sim, como objetivo para nós adeptos, né? Que a gente sim, continuasse, que a gente continuasse sim, com a pesquisa do fenômeno, né? Que continuasse com a prática da moral, né? Era o nosso objetivo. é. É que Instruí-vos, né? historicamente, Ele não instruí-vos, né? disse Mais instruí-vos, né? instruí-vos de uma forma geral, porque ele falou De uma forma instruí-vos. Ele geral, não falou em quê, né? É em tudo, a gente tem que em aprender, tudo. né? Exatamente. E como o espiritismo toca em muitas áreas do conhecimento, é Sim, difícil mesmo, né? Porque a gente tem que é, estar atento a várias informações, buscar, né, informações e saber julgar, né? Eu tenho que saber buscar sim, informação e saber julgar, né? Porque sim. hoje informação a gente tem um monte, conhecimento nem tanto, né? Mas a É. informação a gente pode, né, E jogar, para né, fazer um julgar, texto na né, Ana? E internet, para julgar, você tem que saber, você tem que tem que conhecer. saber. Não é uma coisa, Exatamente. está ligada na outra, né? Mas é isso aí. Exatamente, Tá certo, né? obrigada. Imagina, eu que agradeço. Então, assim, a gente não pode julgar, né, como muitas pessoas ainda fazem, faziam muito, né, falando, porque o Chico falou, eu assino embaixo, né, que era o que alguns autores falam, né, como a Dora Encontra, né, ela sempre fala assim, no Brasil nós temos os nossos médios a gente tem os nossos médios de estimação, né, como fosse assim, ninguém toca no Chico, ninguém toca no Divaldo, né? Então, se eles escreverem qualquer coisa ali, a gente ensina embaixo. E a própria FEB tem essa postura, né? A federação, ela teve essa, agora está um pouco melhor, mas ela sempre teve essa postura também muitas vezes fechada. Ó, Chico disse, edita, pronto, né? Forma livros e assim por diante. Só que não pode ser assim. A gente não pode ter essa postura. Que por acaso, né, as obras do Chico, né, já de tantos anos, vamos colocar assim, no mercado, já passou por tanta avaliação que a gente já consegue encontrar, já consegue falar, olha, são obras que não ferem o que Allan Kardec coloca. Apesar de trazerem novidades, né, de conceitos novos, mas seguindo essa fé raciocinada que devemos ter, a gente pode admitir, né? A gente pode admitir como verdade, né? É como nós estamos fazendo aqui. Em nenhum momento a gente está trazendo um médium ou trazendo uma imagem, né? Olha, gente, está vendo aqui em tempo real a colônia espiritual nosso lar, por exemplo, realmente existe. Olha ali o vizinho, olha ali o umbral ali. Né? A gente não está fazendo isso, nós não estamos, né? Não tem nenhum espírito aqui falando, olha, eu acabei de vir para o estudo, mas eu moro lá na colônia nosso lar, por exemplo, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui? A gente está procurando fundamentos teóricos que possam, né, que possam dar a validade à ideia de umbral e de colônias espirituais, né? Ou seja, seguindo, mas como que a gente consegue fazer isso? Realmente estudando Allan Kardec, né, que é a nossa base, que é o nosso grande objetivo aqui, pegar a fundamentação nele e conseguir provar, olha, o Allan Kardec traz algumas questões, nem que seja uma linha ali, que lhe dá a entender que possa ser que exista, ou que a gente possa validar essa ideia. Só que para isso, a gente tem que ler o livro, como eu falei, de notas de rodapé, de comentários dele, comentários muitas vezes do próprio né, dos editores das obras, né, a editora também faz comentários. Então, assim, a gente tem que ler tudo, né? Porque nada pode escapar quando a gente quando a gente pretende formar aqui uma tese, é o que a gente está fazendo aqui. Estamos criando uma tese
né? Não vamos falar que é verdade absoluta, em nenhum momento a gente está afirmando, olha, realmente as colônias existem e pronto, ou que elas não existem. Né? A gente está tentando formar uma ideia, né, aqui em grupo, que realmente pode ser que tenha pode ser que a gente possa validar essa ideia que as colônias possam possam existir, né? Até porque, pessoal, as colônias espirituais, né? O Allan Kardec, como a Graça mesmo falou, não era o objetivo dele, não é um princípio. Porque lembra que os princípios são que constituem a base da ciência e da filosofia espírita, esses funcionam como axiomas, ou seja, lembra dessa palavra? É aquilo que eu não posso, são os meus pontos de partida. Né? Então, por exemplo, espírito, matéria, o perispírito, o fato dos espíritos poderem intervir no mundo espiritual e material, né? Ou seja, a mediunidade, ou seja, são assuntos que são basilares. Né? Agora, quando a gente vai falar, a gente não vai falar mais a palavra princípio, vamos mudar pelo conceito de teoria, ou seja, a teoria das colônias espirituais, a teoria do umbral, a teoria, como nós já falamos aqui em grupo, dos espíritos de capela, são teorias que estão fundamentadas e validadas nos princípios, mas elas não vieram no corpo básico, vamos colocar assim, né, de forma tão clara. Então, são teorias. Então, por exemplo, o nosso lar, né, a colônia Nosso Lar, como nos foi apresentado pelo André Luiz, é uma teoria. Tem uma alta validade? Ok, mas é uma teoria. Isso, se a gente for tentar encaixar no corpo todo né, da ciência espírita, ela é uma teoria, tá certo? O próprio Allan Kardec trouxe já para nós, né, e eu vou ter alguns slides aqui que eu coloco algumas referências na própria Revista Espírita, onde ele vai falar de cidades espirituais. Só que ele não colocou no corpo, ele não colocou nas obras básicas, ele colocou em textos esparsos. Ele colocou como teoria. Agora, há validade? Há validade. Se ele não tivesse enxergado validade, ele não ia colocar isso na Revista Espírita, né? Ou seja, ou textos que pudessem vir a compor a Revista Espírita. Então, ele encontrou ali né? Podemos validar esse texto, podemos validar essa comunicação mediúnica. Né? Mas ele não colocou no corpo. Então, é o que nós estamos fazendo aqui, né? Essa ideia, né? Aliás, uma das primeiras coisas, é encarar, por exemplo, a obra do André Luiz, isso que a gente nem lembra que a gente comentou do filme? A gente nem está falando do filme mais, né? Estamos falando das obras. Apesar de serem obras belíssimas e excelentes, nós devemos encará-las como teorias, né? Não como verdade absolutas. Nada pode ser encarado como verdade absoluta. Afinal, essa palavra nem encaixa quando a gente está falando né, quando a gente está falando de Kardec e Espiritismo. Não tem essa palavra, não há no nosso dicionário. Né? A gente, pelo contrário, exclui. Se a gente não é dogmático, né, da postura, se temos que ter a fé raciocinada, palavras né, como verdades absolutas, como prova, no sentido que eu não posso vir a questionar ou aprofundar o estudo sobre aquele tema, isso não casa uma com a outra. Acontece que nós, né, que somos espíritos imperfeitos, né, encarnados no purgatório, como dizia o Allan Kardec, os espíritos, né, como fosse uma analogia, aqui na Terra, né, até o nosso entendimento do texto foi evoluindo, né? Então assim, a nossa cultura foi evoluindo ao ponto da gente ter hoje informações para formatar um estudo como o nosso, né? Para a gente ter até a liberdade de falar, olha, vamos questionar as obras do Nosso Lar, né, dos mensageiros, né, apesar de ter todo o apoio da FEB, apesar né, de ser uma obra que muitos aqueles que estudam, que tem um grande conhecimento, abraçam essa obra, isso não quer dizer que a gente não pode questionar. Não é no sentido de questionar, de querer ser ruim, ou de querer meter a boca no negócio, entendeu? É o sentido de estudar, de qual é a postura que a gente deve ter diante de qualquer texto, né? Essa postura crítica, essa postura que, independente de qual foi
quem foi que assinou aquele livro, qual o autor daquele livro ou daquela comunicação mediúnica. Então, isso que a gente nunca pode perder. E saber colocar, né? Saber aonde que eu coloco isso. Isso é princípio ou isso é teoria? Ah, isso é teoria. Baseada em princípios, eu consegui validar essa teoria. Então, a gente pode colocar que o André Luiz foi muito feliz. Ele conseguiu trabalhar muito bem com esses princípios e trazer para nós, formar para nós a teoria, independente das experiências que ele trouxe. Entende? Algum comentário, pessoal? Alguma questão? Ana, Pode falar. Eu queria te fazer uma pergunta. Assim como aqui no mundo material, a gente sempre tem algumas cidades que vão sendo criadas, novas colônias podem ser criadas? Essa é uma ótima pergunta, né? De teoria também. A gente pode fundamentar que sim. Aquelas ali? Vai ser a última frase do Allan Kardec que a gente vai chegar, né? Precisamos chegar até a noite de hoje, que ele vai colocar, né? Que nós aqui da Terra, na verdade, que somos um reflexo do mundo espiritual, né? Revivendo aquela ideia de Platão. Então, o tempo todo, ao mesmo tempo que a gente cria cidades, que a gente descobre, que a gente se une, depois forma outros grupos sociais, assim também no mundo espiritual. Na verdade, nós que estamos copiando, né? Porque a gente reproduz aqui, né, algo que a gente já vive lá no mundo, lá no mundo espírita, que é a verdadeira vida. Então, por essa frase de Kardec, né, que eu logo vou mostrar, que a gente pode fundamentar, validar a teoria que realmente podemos, aliás, criar colônias e criar qualquer outra coisa, qualquer outro grupo social. Entende? Acontece que nós já temos, né, que a Colônia Nosso Lar está dando como exemplo, mas tem outras que a gente famosas também, né? Que muitas já têm um preparo, como colocação, são cidades mais velhas, elas já teriam um grupo ali que já tem uma ordem de trabalho que já muito bem estabelecida e que recebem novas pessoas que podem ou não vir a ser cidadão daquela cidade. Então, por exemplo, o próprio André Luiz, né, nos coloca, né, justamente como, lembra, quando o Kardec colocou, a gente não fica em lugar fechado. Isso ele já nos disse, né? Só que isso não quer dizer que a gente não possa formar colônias espirituais ou cidades espirituais, que é o que o Allan Kardec vai colocar, que é o que a gente pode fundamentar aqui, que casa com a sua pergunta. Então, numa mesma cidade, eu vou ter espíritos diversos, ou seja, eles são simpáticos entre si, há um objetivo geral entre eles, mas isso não quer dizer que todos sejam iguais, como fosse uma produção em série. Todo mundo goza do mesmo nível espiritual. Não, nós teremos, inclusive, o André Luiz nos coloca isso, né? Que a própria Colônia Nosso Lar, né, apesar do Nosso Lar foi classificado no movimento espírita como um céu, ele não é um céu, né? Uma das provas que isso mostra, que a gente quase nem soube ler direito o André Luiz, ele vai falar, há vários tipos de espíritos ali, e muitos vão lá, né, não para morar, mas sim apenas para passar o momento. Ele foi colocado ali para ele ter aquele apoio específico, mas logo ele vai trabalhar, ou ele vai viver numa outra colônia espiritual. Ou possa ser que ele não quero ficar aqui. Né? Realmente eu não quero. Né? Então, ele não fica preso ali. Né? E dá a entender que realmente a gente pode fazer novos grupos, né, como você colocou, ou migrar para um grupo que já existe, uma colônia espiritual maior, né? Então, como a gente pode ver, né, justamente pela Colônia Nosso Lar, que é o nosso exemplo aqui maior,
né? Ela mesmo, ela, né, pela extensão dela, pela quantidade de serviço de trabalho que ela oferece e as condições de vida ali espiritual, ela abriga, e o André Luiz nos traz isso, espíritos de diversos graus evolutivos. Então, nós não temos ali apenas, entre aspas, santos, né? Então, ali nem pode ser considerado um céu, como foi, né? Como era de forma brincadeira no movimento espírita, e isso se tornou verdade. Sabe aquela brincadeira que sempre tem fundo de verdade? É mais ou menos isso. E a gente vai colocar aqui, se a gente for na obra, eu trago tanto do nosso lar como dos mensageiros, tá? Alguns trechos onde o próprio Allan Kardec, onde o próprio André Luiz traz isso de forma clara. Ele mostra um personagem diferente do outro. Vamos ter personagens que vão assumir atividades mais, vamos colocar assim, mais nobres, né, justamente pela inteligência e pela evolução espiritual que ele já tem, né, falando e convivendo ali com pessoas, aliás, com espíritos de graus menores. Então, assim, é uma cidade mesmo, assim como aqui na nossa cidade. Nós temos pessoas diferentes, apesar de estarmos todos mais ou menos no mesmo nível, mas somos diferentes, nós não somos iguais por completo. Da mesma forma, o André Luiz nos traz isso com detalhe. Não, ou seja, ali se reúne realmente espíritos por uma certa simpatia, mas que uns já são mais evoluídos que os outros. Né? E ele traz isso o tempo todo. Agora, né, é lógico, né, que para adentrar na colônia Nosso Lar, por exemplo, como qualquer outra, assim como a nossa cidade tem regras, né, assim como temos regras no meio social, lá no meio social e espiritual também tem regras. Então, até mesmo para adentrar na colônia Nosso Lar, eu preciso ter um mínimo de evolução. Isso dá a entender que há colônias, aliás, dá a entender? Não, ele diz isso, claro, né? Há colônias, há grupos, um grupo social de espíritos inferiores que não podem nem transitar, ou muito menos morar na cidade Nosso Lar. Né? Então, ele dá a entender que, da mesma forma como tem cidades e mundos superiores ao Nosso Lar, há também inferiores. Entende? Então, apesar da gente ter ali um pré-requisito mínimo para poder morar na cidade espiritual, aqui, no nosso exemplo, o Nosso Lar, mas isso vale para qualquer outra, né? Cada um vai ter uma regra específica, eu preciso ter um mínimo ali de uma moral, de um objetivo para poder fazer parte, ou para poder receber um benefício daqueles que ali estão. Né? Mas isso não quer dizer que eu vou ter o mesmo estágio evolutivo de todos aqueles. Há uma diferença. Acho que eu trouxe aqui, né, alguns exemplos. Cadê? Do Clarencio, não. Quem lembra dessa personagem? Quem é ela? Quem lembra dela? Como que é o nome dela? Personagem mais evoluída. Isso. Lembra? Que ela era, né, colocada por todos como a mais evoluída ali do grupo, né, ou seja, uma das personagens principais. E o que aconteceu? Ela tinha a permissão de sair do Nosso Lar, ou seja, olha, você já tem evolução para poder escolher se fica aqui, se quer continuar a ficar aqui trabalhando com a gente, ou se vai embora para outras cidades superiores. E o que tem um capítulo específico onde André Luiz vai dizer para nós que ela escolheu, né? Ela tinha tanta afinidade, tanto amor à colônia Nosso Lar que ela escolheu. E ela já tinha tanta evolução que ela quis ficar mesmo junto com aqueles outros irmãos que não tinham a mesma evolução que ela. Mas ela sentia que ali era o lugar dela, eu estava ali, como diz Allan Kardec, por simpatia, mas ela não tinha a mesma, já gozava de uma evolução maior. Então, ela é um exemplo, né, um personagem aqui, vamos colocar assim, vivo, que mostra realmente, ou seja, em nenhum momento isso está contrariando aquilo que o Allan Kardec nos colocou.
ou seja, os espíritos se unem por uma certa simpatia, mas eles podem, mesmo sendo simpáticos uns com os outros, gozar de uma superioridade moral e intelectual do que o outro. Né? Então assim, o André Luiz traz para nós esses detalhes e, ao mesmo tempo, né, ou seja, ele acrescenta mais informações mostrando, né, o jeito como ele escrevia, da forma de personagens, mas colocando para nós, há grupos, né, em um grupo social, nós somos diferentes entre si. Né? Então, há alguns, né, de nós que são mais evoluídos e outros nem tantos. E tem aqueles que, mesmo sendo evoluídos, que já podiam, né, já tinham passaporte aí para poder viver experiências superiores, mesmo assim, quis ficar auxiliando aqueles irmãos que ainda não tinham. Alguma questão, pessoal? São vários, né? Eu trago alguns exemplos, falando, sempre colocando, né, alguns exemplos de personagens, mas mostrando que o nosso lar, né, realmente tinha tanto aqueles espíritos que deviam muito assim, perante a ordem de Deus, perante as leis morais, e aqueles que já estavam bem mais adiantados. Isso mostra para nós que nas colônias espirituais, apesar, né, como Allan Kardec colocou, dos espíritos serem simpáticos entre si, eles também são diferentes e mesmo assim escolhem viver juntos, da mesma forma como nós aqui. Alguma questão, pessoal? Alguma pergunta? Sobre essa parte que nós vemos as diferenças espirituais dos espíritos que compõem ali a colônia espiritual. Da mesma forma, o umbral. Né? O que é o umbral? Né? O próprio André Luiz, já desde o nosso lar, já traz para nós essa informação. Umbral, lógico que ele não vai chamar de colônia, né? Não é uma cidade, mas é criado ali, né? Ou seja, pelo pensamento daqueles espíritos que se encontram em sofrimento, né? Em sofrimentos diversos, onde eles se unem realmente por simpatia, o sofrimento ali, né, unindo o outro. E a criação, né, que dá aquela ideia que nós temos de fogo, aquela ideia de suja, de lama, né, que não foi somente o André Luiz que nos traz essas informações, mas muitos outros autores também, trazendo informações bem semelhantes, né, de regiões umbralinas, onde nós vamos ter a presença de lama, fogo, sofrimento, gritos, né, de espíritos que realmente ali estão em muito sofrimento e se unem e, pelo pensamento deles, terminam fazendo essas criações, né, que é tudo fluídica, certo, pessoal? Mas isso não quer dizer que foi um local criado né, que Deus criou para colocar aquelas almas que ainda estão em sofrimento. Então, não é aquela ideia, né, de inferno, né, ou de purgatório. Então, o que é o umbral? É apenas uma zona de pensamento negativo, onde os espíritos realmente se unem, tá certo? Onde os espíritos realmente se unem por simpatia, só que agora de uma forma negativa. E nem todos ali estão iguais. Né? Então, assim, vai ter um umbral daqueles dos homicidas, umbral dos suicidas, apesar deles se unirem de forma, vamos colocar assim, de forma simpática, né, como o Allan Kardec nos coloca, mas eles estão ali também misturados, lembra? Eles não estão presos, eles estão ali misturados e formam, né, essa cadeia de pensamento negativo. E a gente vai chamar isso de umbral, né? Mas sem, agora que a gente tem que afastar, né, essa ideia que é um lugar, né, que parece que é um lugar onde todo mundo vai passar, né, ou seja, todo mundo vai vivenciar o umbral da mesma forma, né, que dá a ideia de ser um lugar, né, fechado, né, onde todos nós vamos passar. Então, não foi nem essa ideia que o André Luiz colocou, né, pela definição que ele coloca a nós, né, quando ele mesmo pergunta aos espíritos, né, aos cidadãos de nosso lar, né, que tanto falavam sobre umbral, ele falava, o que é umbral, né?
né? E foi explicado a ele, né? Que o umbral é essa zona de pensamento onde todos ali eles estão sofrendo, e qual era o objetivo deles, né? Tentar adentrar, né, nessa zona de pensamento. Para isso, eles ali, né, precisam baixar o nosso padrão vibratório, como a gente fala, para poder adentrar nessa zona de pensamento que está muito negativo. E assim fazer o quê? O resgate daqueles espíritos, daquelas almas que ali estavam sofrendo. Lógico, né, que isso tem muitas, né, até na obra é explicado, né, quando há merecimento, quando o espírito realmente pede em oração para que ele possa, né, ser, entre aspas, salvo daquela vibração negativa, né, há várias questões. Mas é explicado ao André Luiz o trabalho que aqueles socorristas faziam em zonas umbralinas, né? Então, assim, quando eles... Lembra quando o filme mostra aqueles efeitos? O que é isso? Né? É tentando adentrar naquela zona de pensamento, né? Ou seja, eu preciso entrar naquela vibração e, ao mesmo tempo, eu não posso deixar que essas, né, que esses miasmas, né, que essas vibrações impregnem o pensamento, né? Então tem que ter um controle de pensamento muito grande. Não é à toa que eles são preparados nas colônias espirituais, os socorristas, né, para que possam enfrentar esse trabalho, né? Né, como a gente estava dizendo, em nenhum momento isso é colocado para nós como fosse um lugar fechado, né? Ou um lugar que a gente possa comparar ao inferno ou ao purgatório, né? É apenas uma zona de pensamento onde os espíritos que estão ali estão unidos a uma afinidade de forma negativa, né? E por isso reproduzem, né? Até mesmo sem saber, né? Reproduzem aquele ambiente negativo, ruim, né? Com lama, com frio, enfim, né? Dependendo do autor, ele vai descrever de um jeito, com gritos, com choros, né? Mas isso é tudo reprodução da própria alma, né? Ou seja, como a gente colocou, né? A nossa alma consegue, o nosso pensamento se materializa através de todas aquelas combinações fluídicas. Alguma questão, pessoal? Dúvidas? Comentários? Por favor, Sueli. Eu imagino, né? E acho que mais ou menos entendi pelo que você está falando. Eu vi um vídeo uma vez sobre alcoolismo. Então, o rapaz era alcoólatra e, assim, o quarto dele, o ambiente onde ele vivia, estava cheio de espíritos aguardando aqueles fluidos dele do álcool. Então, assim, o umbral dele seria ali, né? Todos eles juntos, pelo mesmo... Exatamente. Né? Ou seja, né, não é para você ver que não é um lugar fechado, né? Não. Né? Ou seja, como a gente comentou na semana passada, né? Se eu começar a pensar, né? Se eu começar a cultivar pensamentos de ódio, de vingança, ou de vícios aqui na minha casa, e ficar cultuando isso, eu vou atrair quem? Os espíritos simpáticos que ali né, que ali desejam a mesma coisa, ou não querem a minha evolução, né? Não, ou seja, de vários objetivos, mas tudo voltado para o mal, né? E aqui, pronto, já instalei aqui na minha sala umbral. Né? Não preciso estar desencarnada num lugar fechado, com fogo, como é a imagem que a gente passa, né? E que não é, e que os livros, apesar do cinema ter feito isso, mas os livros não passam para nós essa ideia, né? De que vou estar em um lugar fechado e que assim, né? Ou seja, posso estar encarnado, realmente, como você trouxe muito bem esse exemplo, né? O fato, por exemplo, o vício, né? O vício atrai, né? Muitos espíritos que a gente vai colocar aqui de forma metodológica, chamar do quê? Obsessores. Né, esses obsessores que ali estão se alimentando comigo, né, de mim, esses fluidos que advêm, né, do meu vício, que é o mal moral, né, ou seja, né, eu vou ter essas consequências. Uma delas é a obsessão, né, apesar de estar criando, né,
esse umbral aqui na minha casa. Né? E não preciso estar desencarnada para isso. Pelo contrário, né? Até porque, lembra, os espíritos intervêm na nossa vida muito mais do que a gente imagina. É. De forma positiva ou negativa. É. Isso vai depender da gente, né? De qual pensamento eu quero alimentar. Uhum. Né? Então, por exemplo, se eu quero combater um vício, né, e peço em oração para que meu anjo da guarda, para que meu espírito protetor, para que, né, os espíritos me ajudem, para que Deus me ajude, né? Eu vou estar, ou seja, atraindo espíritos bons, né? Espíritos que, olha, realmente, ó, ela pediu ajuda, né? Ela pediu ajuda. Vamos ver se realmente eu vou mostrar essa mudança, né? E vou merecer essa ajuda espiritual. É a mesma coisa, né, que acontece com os socorristas, né, do lado umbral, como a gente fala. Eles realmente percebem que aquele espírito verdadeiramente quer a mudança, né? E assim eles se colocam ali em auxílio, em ajuda. Mas para isso eu tenho que mostrar o quê? Uma persistência, realmente mostrar que realmente eu quero aquela ajuda e essa mudança. Fora isso, né? Se eu não quero isso e não quero sair dessa atmosfera negativa, ali eu vou ficar. Né? Ali eu vou ficar. Posso estar encarnada ou desencarnada. Né? Então, eu não sei se isso é pior ou melhor, né? Mas isso mostra para nós que realmente eu posso fazer esse inferno, esse purgatório, ou melhor dizendo, essa região umbralina, em qualquer lugar que eu estiver. Né? E por exemplo, quando o André Luiz faz referência, né? Olha, o umbral está acima, né? Tenta mostrar para a gente essa ideia de um local do umbral, como fosse o nosso vizinho. O que isso lhe quer dizer? Lembra que a gente tem que saber interpretar também, né? Não levar ao pé da letra tudo, porque muitas coisas são o quê? Figuras de linguagem. Então, o que o André Luiz ele quer colocar? Olha, a Terra está no estágio evolutivo tão pesado ainda, né? A gente não conseguiu, é lógico, né? A evolução ela não dá saltos e a gente está caminhando, mas ainda o mal moral ainda está presente em nosso planeta. Então é lógico que as energias negativas se farão presentes. Então por isso que a gente fala, o umbral é aqui, ou o umbral é o vizinho, né? Então, por exemplo, a colônia no nosso lar, que é uma colônia, está ligada, né, a Terra, né, ela pertence à nossa orbe, apesar de ter uma existência espiritual, mas ela pertence ao planeta Terra. E se a Terra se encontra em um estágio evolutivo onde o mal se faz presente, por consequência lógica, o umbral também se fará presente. Por isso que, de forma figurativa, a gente fala, olha, o umbral é ali, né? É o nosso vizinho próximo. Mas isso não quer dizer que ele seja um local, né? Acontece que a gente tem que fazer um estudo da obra, não só uma leitura, né? A gente tem que fazer um estudo da obra por completo, melhor dizendo, das obras, né? Do conjunto que por exemplo, do André Luiz. Se eu quero estudar o André Luiz, eu não vou ficar só no nosso lar, né? Eu vou ler toda a série André Luiz, para depois poder defender ou não essa tese, entende? Então, eu vou ler por completo. Né? Então, né, se a gente for pegar só, por exemplo, com o nosso lar, que ainda é um livro não tão técnico, de uma linguagem mais simples, né? Assim não dá continuidade com as outras obras, eu vou achar que o umbral é uma criação, né? Que é o vizinho ali do lado e pronto. Né? Mas se eu for estudar e tentar ler também as notas de rodapé, fazer um estudo que a gente fala assim, né, um estudo abrangente, eu vou, né, aí sim eu vou falar, nossa, poxa, agora eu entendi o que ele quer dizer com umbral, que não contradiz em nenhum momento o que o Allan Kardec nos coloca, apesar com outras palavras, porque o Allan Kardec vai dizer sim que os espíritos se encontram por uma certa simpatia. Em nenhum momento ele falou, ó, só os bons espíritos, ou somente os maus espíritos. Ele falou os espíritos. E ele ainda completa, de diferentes graus evolutivos. Então, os maus, ou aqueles que ainda
estão, né, que ainda estão mais tendentes ao mal, vou colocar assim dizendo, tanto aqueles que já evoluíram, que já entenderam as leis divinas. Então, todos nós, ou seja, todos eles, né, bons ou maus, vamos colocar assim, podem se encontrar e podem fazer criações fluídicas. E criando cidades, e criando casas, e sistemas de trabalho, de divisão de trabalho, de divisão de fazer um corpo social. Né? E depois, né, como o Allan Kardec, ele vai colocar para nós, né? Se a gente voltar um pouquinho, olha como a gente pode colocar que o Allan Kardec, ou o livro, ou as obras básicas, ou o livro dos Espíritos, isso que a gente nem está falando na Gênesis, tá? Aqui na nossa tese. Na pergunta, ó, se a gente voltar um pouquinho, na pergunta 278, né? O Allan Kardec vai colocar, os espíritos, né? Vão colocar para nós que o nosso mundo, ou seja, né, o planeta Terra, ou o mundo físico, né, o que ele é? Ele é um pálido reflexo do mundo espiritual. Ou seja, se aqui nós temos, como a gente colocou, né, divisão de trabalho, né, a diferença entre pessoas, uns podem assumir essa função, outros não podem, cursos, tudo que a gente imaginar que a gente tem aqui no nosso mundo físico, né, nós vamos colocar assim, nós herdamos, ou a gente apenas está reproduzindo um pálido reflexo daquilo que a gente vive na vida espírita, né? Ou no mundo espiritual, como a gente quiser chamar. Então, com essa pergunta aqui, né, olha como Allan Kardec pergunta, né, se os seus espíritos de diferentes ordens, ou seja, diferentes ordens evolutivas, se eles se acham misturados uns com os outros. Sim e não. Lembra que o André Luiz coloca que há espíritos, lá na coluna Nosso Lar, que é o exemplo dele, falando que há espíritos de diferentes ordens? Aqui, ó, o Allan Kardec colocando que eles podem sim, né? Ou seja, apesar deles se diferenciarem, eles podem, né, entre si, eles podem conviver sim. Né? Lógico, né, que vamos ter ali ou por simpatia ou por antipatia. Ou seja, todos nós, da mesma forma como a gente vive aqui no mundo espiritual, material, perdão, estamos misturados, juntos e misturados, no mundo espiritual não é diferente. Ou melhor dizendo, nós não somos diferentes deles. A gente apenas aqui reproduz, né, o que a gente já viveu lá no mundo físico, né? Lá no mundo espiritual. Ele volta aqui, né, a um dos seus precursores, né, que é a ideia do Platão, né, que aqui, né, o mundo sensível, né, ou seja, o nosso mundo, o mundo onde é um mundo que não é perfeito, né, onde existe apenas uma cópia do mundo das ideias. Pode falar, Graça. Então, eu acho que aí, ó, nessa frase aí, ó, constitui um mundo do qual o vosso é o pálido reflexo. Ele está falando aí, né? Eu não sei, mas já está falando de colônia. Sim, a gente Porque pode se a gente é um pegar para pálido sustentar. reflexo, né? Olha que Exatamente. interessante. E às vezes é uma pergunta que a gente, né, deixa para trás, né? A gente quase não dá importância para ela. Mas se eu quero apresentar uma tese, não, Allan Kardec falou já. Não é porque ele não falou claramente, olha, as colônias espirituais existem, né? Porque a gente tem essa postura, né? Porque a gente tem essa postura de querer já tudo mastigadinho e dogmático. Sim. Olha, vamos lá, colônia espiritual existe, amém. Não é isso, porque o Allan Kardec deu um trabalho, vamos colocar assim, ele deu trabalho para a gente também, né? Olha, vai lá, trabalha com os princípios, né? Porque que é adotar a fé raciocinada? É de ter trabalho, né? A outra fé realmente, lógico que a gente não está desmerecendo nenhuma religião, tá? Ou nenhum tipo de filosofia que defenda essa fé dogmática. Aqui a gente está fazendo apenas um estudo, né? Mas quando o Allan Kardec nos coloca como guia de estudo essa fé raciocinada, o que ele quer dizer? Use a razão. E usar a razão dá trabalho, né? Pensar dá trabalho. Né? Então, ele não deixou para a gente, ele não fez
o que a FEB faz para a gente, que é criar apostila, né? A FEB que cria apostila. Para a gente dá para tudo mastigadinho e pronto, né? Por isso que muitas vezes as apostilas são guias de estudos ótimos, né? Mas elas não é o estudo espírita. O estudo espírita é na obra, é nas obras, né? Tanto de Kardec como as obras que vieram depois, né? Que a gente vai chamar do quê? De obras. Como é o nome das obras que vêm depois? O que a gente chama? As obras que, lógico, que não vão contradizer ao que o Allan Kardec me coloca. Póstumas. Oi? Póstumas. Não, as obras, falando da obra póstuma. Complementares. Exatamente, a gente falava complementares, mas mudamos um termo, lembra o termo politicamente correto? A gente fala de obras subsidiárias. Qual a diferença de obra complementar e de subsidiárias? A federação, ela já enxerga de uma forma diferente, porque complementares, se eu falar assim, as obras complementares, dá a ideia que as obras básicas são incompletas. Né? Exatamente. É uma afirmação, né? Tem uma diferença assim Tem uma sutil, diferença. Sutil, Mas né? tem. Mas que dá a entender, olha, obras complementares, parece que o projeto Allan Kardec ficou faltando. E não ficou tá faltando. Certo. Uhum. Tanto que é uma das ciências e um corpo de filosófico de pensamento mais bem construído, se a gente for ver. Tanto que a gente não consegue furar muitas vezes, como se a razão tivesse bem, né, ela tivesse dado todos os pontinhos, o nozinho nos pontinhos, né? Então, então essas obras que vêm trazer as teorias ou que vêm trabalhar com os princípios, vou chamar de obras subsidiárias, que são aquelas obras que vêm realmente, não é ideia de dar um complemento, mas de dar uma continuidade àquele assunto tratado de Kardec. Né? Então, tem autores que vão trabalhar somente sobre o perispírito, é uma obra subsidiária a este princípio, por exemplo. Vou trabalhar um tema sobre um tema histórico, né? Um tema, enfim, não importa o tema, mediunidade, né? Então, tem autores que eles vão ficar específicos em uma área de trabalho ali, né? Porque justamente como o espiritismo tocou em muitos assuntos, né? A gente não teve um outro Allan Kardec, né? A gente teve autores espirituais ou não, ou encarnados, que trabalharam o tema. Então, vamos colocar o André Luiz, por exemplo, foi um autor espiritual, né, que trabalhou muitos temas, mas o grande foco dele foi trabalhar a vida espiritual, ou seja, como que os espíritos se reúnem, como eles se organizam, como que eles se comunicam, que seria ali referente à segunda parte da obra do livro dos espíritos, né? Então, ele é um autor muito bom que trouxe e trabalhou bastante essa parte. Então, a gente vai falar que é toda uma obra subsidiária de tais assuntos, entendeu? Então, a gente não fala mais obras complementares, é só né, o termo politicamente correto, vou colocar assim, vamos falar de obras subsidiárias, certo? As obras póstumas, Mônicas, é uma obra onde a esposa do Allan Kardec, né, e os amigos ali que ficaram, fizeram, né, eles tinham muitos textos, até de diários, textos de caderno do Allan Kardec, que eram interessantes, as vivências dele, por isso que depois se reuniu esses textos esparsos nas obras póstumas, né? Então, ainda são obras, vamos colocar assim, ligadas e referentes ao Allan Kardec. Né? Agora, as outras obras que vieram depois, né, são obras subsidiárias. A obra póstuma também é uma obra subsidiária, porque foge, ou seja, tudo aquilo que foge. As 5 obras, vamos colocar assim, independente se foi Kardec ou não que escreveu, tá? Vamos chamar de obras que vão subsidiar vamos colocar assim, aos princípios espíritas, as principais obras. Que a gente vai chamar de obras básicas, tá? Outro termo que muita gente que quase que não se usa mais, né? Que a gente chamava de o Pentateuco espírita. A palavra Pentateuco, né? Faz referência ao quê? Ao catolicismo, né? Ou seja, aquela ideia, né? Tem muitos autores que não gostam dessa palavra. Não vou falar mais Pentateuco, vou falar obras básicas.
né? Porque as obras básicas não dá ideia igual do que é o Pentateuco, né? Do Evangelho, é muito mais do que isso. Então, vamos chamar de obras básicas para ser o termo mais correto. Mas é tudo assim, termos, né, que a própria evolução do movimento espírita ela vai se construindo, né? Mas não está errado, né, a gente falar, numa palestra, ou que eu escrevi num texto, o Pentateuco espírita. Não está errado, já foi muito utilizada essa palavra, né? Mas se a gente quiser ficar o mais moderno possível, né, acompanhar o que o movimento atual está escrevendo, está produzindo, vamos falar as obras básicas, ou as obras, ou aquelas obras que fogem às obras básicas, obras subsidiárias, tá? Dependendo do contexto, também não está errado eu falar obra complementar, né? Mas é o que a gente fala, né? É o que está no momento, o que está na moda, como que a gente se refere, né? Vamos falar as obras subsidiárias. Pessoal, mais algum comentário, alguma pergunta? Dá para entender por que a gente consegue, a partir dessa simples questão do Livro dos Espíritos, colocar aqui, né, na nossa tese, né, validar a nossa tese, que sim, podemos falar sobre colônias espirituais, sobre a existência, sobre as cidades espirituais e também sobre o umbral, podemos encontrar, sim, algumas referências em Allan Kardec, né, algumas referências que vão sustentar, não que ele vai trazer isso de forma clara. Deu para entender? Então, aqui nós estamos formando uma teoria, ou seja, uma teoria validando o que o André Luiz coloca, mas não como antes era colocado, né? Como aquela ideia de céu, de inferno, ou aquela ideia, né, de só porque o Chico que trouxe a gente vai validar. Não, na própria obra básica, eu consigo extrair alguns princípios, algumas informações que vão dar um sustento à ideia de colônias espirituais. Deu para entender como que a gente conseguiu construir, né, essa linha de pensamento? Né, tem alguém que está com alguma dificuldade ou que não conseguiu compreender como a gente conseguiu chegar até aqui? Ou comentários? Quem levantou a mão? Zé Roberto. Zé Roberto. Por favor, Zé. Ana, eu só queria comentar o seguinte para todos nós. Como é importante o estudo. Hoje o nosso estudo foi excelente, porque essa é a importância do estudo, não ficar atrelado em uma só obra ou comentários, né, que se seguem, que a gente já ouviu bastante. Então, o que hoje você trouxe? A importância das cidades, as colônias espirituais. Realmente, na obra de Kardec não está escrito colônia, cidade, mas só quando ele traz, né, você nem chegou na Gênese, nem precisou. Quando você traz na Gênese, que Kardec traz os fluidos, as criações fluídicas, então, tudo que André Luiz nos trouxe é possível. Nada do que André trouxe vai contra o que Kardec trouxe, porque quando Kardec traz para nós na Gênese que é possível as criações fluídicas, e isso está na Gênesis, então as cidades realmente podem ser criadas fluidicamente através do nosso pensamento. E você já trouxe aí do complemento lá da pergunta do Livro dos Espíritos. Então, como é importante o estudo? Então, aquelas pessoas que iam contra as obras de André Luiz, nós mostramos, né, pelo estudo, que é possível. Então, isso tudo é deixado de lado. Então, nada foi contra as orientações que Kardec trouxe. Por isso que eu quis frisar a importância de um estudo sério sobre a doutrina espírita. A gente vê que realmente alguém é contra ou é a favor, mas por quê? Não sabe, eu não sou contra porque eu sou contra, eu sou a favor porque eu sou a favor. Não, o estudo
das obras básicas vão nos mostrar se aquilo é doutrinário ou não. Então, a importância do estudo para que nós todos tenhamos base para podermos, entre aspas, discutir com qualquer um sobre a doutrina espírita e estar embasado de fonte fidedigna, que é as obras básicas deixadas por Allan Kardec. Esse que eu queria deixar registrado, como é importante o estudo que todos nós fazemos, né? Exatamente, exatamente, Zé. Que assim, a gente às vezes fica preso, né, a um jeito de estudar, que é só pegar, abrir a obra e ficar lendo, né, que, assim, às vezes a maior dificuldade que muitos de nós, né, que a gente tem, é saber, a pergunta-chave é como estudar, né, como que eu vou estudar essa obra, como ler Allan Kardec, né, como que eu posso pegar a ideia do André Luiz, por exemplo, que isso aqui é apenas um exemplo, né, trazendo a colônia espiritual, tem muitos outros Sim. temas, como que eu fundamento, onde eu busco em Allan Kardec, como que eu vou ler em Allan Kardec, né, essa é a grande pergunta, e dá trabalho, porque assim, não é um dia ou outro que eu vou conseguir pegar todas as obras, fichar todas as obras, isso é anos de estudo, muitas vezes, de um tema. Né, onde a gente vai pegar, né, vou pegar por exemplo, onde Allan Kardec vai falar sobre cidades, onde ele fala sobre grupos sociais, né, quais são as perguntas onde eu posso interpretar, sem fazer essa extrapolação, né, aquela interpretação extrapolativa, como que eu posso interpretar, ainda sendo fiel ao que o autor está colocando para nós, mas que eu posso pegar como sustento da minha teoria, né, se eu quero salvar ou não o André Luiz aqui, né, independente se ele é um espírito bom ou não, mas sim é avaliado que ele está, a informação que ele está trazendo, a instrução que ele está trazendo, como é que eu posso fazer isso? Né? Então, assim, a pergunta é como estudar, né? E é o que a gente está aprendendo, né, enquanto, não só no nosso grupo aqui, né, mas estamos aprendendo, assim, no movimento como um todo, né? Como que eu estudo? Qual é o método de estudo? Esse é o mais importante. Né, independente do tema, que depois quando a gente pega o jeitinho, né, como eu estudo, a gente vai ficando mais fácil e compreensível, né, como trabalhar com outros temas, mas o grande, né, a grande questão é essa, né, como eu estudo. Sim, e nós temos base para interpretar qualquer informação que vem. Tem base doutrinária? Não tem. Alguém comentou aí, não vou lembrar se foi a Graça, se foi a Neide ou quem foi, que realmente Allan Kardec, ele trouxe um trabalho maravilhoso, mas ele não ia ter ali tempo suficiente para ser, as cidades coloniais são assim, mas ele deixou intrínseco no trabalho escrito que realmente é possível. Você trouxe a questão do Livro dos Espíritos, aquela questão lá nos fluidos, na Gênesis, ele traz tudo isso que é possível, realmente. E depois André Luiz traz no Nosso Lar uma informação que, na época, nós aqui estávamos atrasados em relação ao Nosso Lar há 100 anos, porque realmente, e como você trouxe a questão do Livro dos Espíritos, que aqui é um espelho meio turvo do que é o mundo lá, né? Isso. E alguém também comentou, também não me recordo quem, porque hoje foi bacana que tem vários comentários, não tem lugar, como você depois frisou bem, não tem um lugar circunscrito para ser o céu ou umbral. Nós dois podemos estar no mesmo recinto físico, mas eu estar no céu e você no umbral, ou ao contrário. Realmente é o nosso pensamento. Então, não tem lugar circunscrito, como trouxe algumas religiões, que Deus criou lugar específico para isso. Não. Deus é infinitamente bom e justo. Somos nós que criamos tudo isso fluidicamente para que nos habituarmos. Né? Então, isso foi muito interessante e vem nos mostrar a importância realmente séria do estudo, né?
Era esse comentário que eu ia deixar. E o nosso lar, né, não pode, aquela ideia que foi vendida, não é culpa do André Luiz, mas é culpa de quem leu o André Luiz, né, mas é de uma forma simplista, que o nosso lar seria o céu, ele está longe de ser o céu, né, a terra e o nosso lar praticamente igual, porque assim, o nosso lar é dividido, né, tem prefeitos, tem ministérios, é muito burocrático, né, até a forma como eles fazem né, os ministérios, até reencarnar lá no nosso lar é difícil, então assim, é burocrático, tem que passar por, né, por várias questões, então assim, não ali é tudo, menos o céu, né, apesar de ter espíritos bons ali convivendo, ainda bem que eles querem ficar ali, né, até para poder ajudar a gente a evoluir como um todo, né, mas não é o céu, né? Ele se reúne ainda muito de forma burocrática. E aquilo que você comentou de separar o joio do trigo, você no livro tem aquele exemplo daquele espírito que tinha provocado muito aborto aqui quando estava encarnado e tentou entrar no nosso lar, não foi permitido. Não teve pré-requisito mínimo ali. Mínimo, isso acontece, realmente acontece. Exatamente. Então é importante lermos também as obras, os livros, tudo, saber interpretar. Isso é muito importante. E o que dá a base para nós podermos interpretar? O estudo. Nós vamos estudando, cada vez nós vamos aprendendo mais, vai dando subsídio para que a gente possa avaliar qualquer obra e falar, não, isso não é doutrinário, ou isso é parcialmente doutrinário, ou não, a obra toda contém base doutrinária. Mas para isso nós temos que estudar, né? Bastante e com muita dedicação, porque não é simples, não, porque tem muito da nossa interpretação, e cada um interpreta de uma maneira, né? Como Exatamente. Tem aquele que você falou, tem o movimento espírita que era a favor e que era contra, mas em base somente num pedacinho do Livro dos Espíritos. Não se preocupou em ver as obras básicas. E até essas duas perguntas, como está aqui como exemplo, né? Sim. A 278 e a 279. Isso. Onde ele fala, eles se reúnem, né? Eles não ficam só conversando ali, eles têm uma certa prática entre eles, né? E olha o que a 279 fala, inclusive, ó. Inclusive, eles vivem em um meio social onde podem até conviver, em regiões onde habitam espíritos bons e maus ao mesmo tempo. Sim. Você vê como é interessante, né? Então, não é o que o Deus falou pra gente? Não é? Então, isso é interessante. E algumas pessoas pegam um tópico, né, e saem fazendo coisas. E nós comentando isso, eu lembro que eu sempre falo, quem já leu Alcorão, as pessoas, né, aqueles que são fanáticos, pegam um pedacinho do Alcorão, lê, interpreta a sua maneira e sai fazendo barbaridades. Aí o Alcorão em nenhum momento vai falar para você fazer coisa errada. E as pessoas se pegam um pedacinho e deturpa aquela informação e sai fazendo absurdos por aí, né? Exatamente, né? E às vezes até julga sem ler, né? Só porque lê um trechinho, né? Ouviu uma palestra, né? E isso tem no nosso meio, inclusive com as obras espíritas. E a gente não pode, né? Ou falar amém, né? Ou jogar pedra sem antes ler completo tudo, né? Se ler por completo, sem ver exatamente, ou porque viu um filme, né? A gente falou na semana passada sobre os filmes, que os filmes, lógico, eles têm a liberdade para fazer isso, né? Eles têm a liberdade do cinema, da arte para fazer isso, né? Eles não têm um compromisso de ser como o livro tem, né? De ser mais compromissado aquilo que é válido ou com a verdade. Eles não têm esse compromisso, né? O autor ali pode, né? Fazer, né? Agora, o que não pode, né, o que a gente estava discutindo, né, na semana passada, qual é a postura de nós espíritas, né, compromissados com o estudo, né, como que a gente vai encarar aquilo, vou encarar como uma arte. Agora, se a gente for fazer um estudo doutrinário, aí é diferente, né? Aí a conversa fica mais pesada um pouquinho, né? Porque eu não tenho aqui espaço para uma fantasia, para uma criação que seja uma em verdade, tanto com o André Luiz quanto com o Allan Kardec, por exemplo, né? O filme, quando ele falou, o filme ele não foi fiel
a obra, se eu for analisar pelo ponto de vista ponto de vista de arte, ele pode ter sido o filme mais lindo do mundo, mas do ponto de vista doutrinário não é. Até porque ele não foi fiel nem o autor que ele se baseou, que é o André Luiz, no caso aqui, o autor espiritual, e muito menos ao Allan Kardec, né? Imagina o Allan Kardec indo no cinema. Não foi isso que eu quis dizer. Né? Ele ia falar, ai meu Deus, gastei dinheiro à toa, né? Brincando, né? Se ele fosse no cinema ver, né? Ou ver como uma postura, como arte. É uma arte. Isso, né? Porque é importante, você trouxe isso, acho que foi a Mônica que trouxe semana passada. Isso, foi, né? Realmente, como arte, aquele que não é o espírita como arte, foi um chamariz para alguém buscar algum conhecimento. Mas é importante para o espírita assistir o filme, ter aquilo que realmente foi muita arte, menos parte doutrinária. Importante nós sabemos. Para aquele que não, né? Aquele que não é espírita, foi algo maravilhoso, emocionante, tudo. Quem sabe aquilo seja um chamariz para, opa, o que é essa doutrina? Aconteceu lá em Barcelona, quando queimaram as obras da doutrina espírita. Aquele foi um chamariz para o que é essa nova doutrina que está surgindo, né? As pessoas foram querer estudar, ler o livro dos espíritos na época, né? E esses filmes são bons para isso, para aguçar isso, para o estudo, mas aquele que já é espírita de algum tempo, realmente tem que saber diferenciar o que é doutrinário, o que é arte. Aí foi bacana, a Mônica trouxe, você trouxe, isso é importante para todos nós, mas volto a frisar para encerrar, o estudo realmente é muito importante para nós, nós somos, eu sei que você não gosta dessa palavra, mas não estou achando outra, multiplicador da doutrina espírita, nós que vamos levar essa mensagem, mas para mim levar essa mensagem para quem não conhece, eu tenho que conhecer, porque tem questionamento, o pessoal hoje, através da mídia, está vindo muito, hoje, entre aspas, né, a doutrina espírita realmente está sendo chamada, e então nós temos que estar preparados para responder a todas as questões de modo doutrinário. Agora já vamos ter que deixar a arte de lado para responder com a parte doutrinária, né? E é importante nós estudarmos, todos nós nos incluímos nisso, e nós vamos desencarnar estudando, né? Para que a gente tenha base doutrinária para poder a gente estar passando isso, porque é muito importante, né? Kardec já deixou, nos incumbiu de nós espíritas, de amai-vos e instruí-vos. Instruí-vos para quê? Para nosso conhecimento, para que a gente pudesse divulgar com muito eficaz a doutrina espírita, né? Exatamente. Acabou o tempo. Obrigada, Zé, pelos comentários. E como, né, assim como qualquer tema de Allan Kardec, pessoal, né, esse estudo aqui, como eu falei, né, apenas é uma tese, né, a gente não tem aqui o objetivo, né, de fechar o assunto ou de trazer essa verdade absoluta, é apenas um estudo, né, é um exemplo, né, lógico que a gente pegou como inspiração aqui, né, o filme que está no cinema, né, Os Mensageiros, Nosso Lar 2, que traz muito trabalho com essa questão de colônias espirituais, umbral, né, trazendo isso em muitas cenas, essas ideias, né, e né, fica aqui apenas esse estímulo, né, para a gente continuar estudando esse tema, que tem a ver, logicamente, com o que a gente vem estudando sobre fluidos, sobre criações, né, falamos sobre o perispírito, sobre criações fluídicas, ou seja, todos os assuntos estão juntos e misturados, né? A gente estuda de forma temática, né, porque a gente precisa criar um método de trabalho aqui de estudo, mas que fica, né, com a inspiração do filme, apesar da gente, né, como o Zé Roberto colocou muito bem, saber diferenciar o que é arte daquilo que é doutrina, né, aqui fica mais uma dica, da gente saber separar daquilo que é teoria e daquilo que é princípio, né, e somente o estudo traz para a gente essa clareza, né.
Então, que fica aqui o estímulo, né, a dica para que a gente possa continuar estudando esse tema, né, que é muito bom, né? Eu particularmente gosto bastante desse tema, porque é um tema que sempre está no meio espírita, que a gente sempre escuta em palestra, em estudo, né, o palestrante ou o instrutor, né, falando sobre essas colônias espirituais, mas que, além, né, de trabalhar com esses temas, que fique aqui como lição para nós, que a gente deve, né, como o Zé Roberto muito bem frisou, estudar sempre, né, não aceitar nenhuma verdade absoluta, pode ser o Espírito Emmanuel ali assinando, o André Luiz, um texto ali falando que veio de Kardec, pode ser de Kardec, tá? A gente sempre tem que ter essa postura crítica e de analisar e de comparar com os princípios que os espíritos já trouxeram para nós, tá bom? Pelo nosso horário, né, que infelizmente passa muito rápido, vamos ter que encerrar aqui o nosso estudo. Vou compartilhar ali no grupo esses slides, que vai trazer, tem bastante referência aqui, infelizmente, pelo nosso tempo, não tem como a gente ler um por um, tá bom? Mas fica aqui o nosso estudo. Alguém gostaria de fazer a nossa oração final, encerrar para nós, por gentileza? Quem gostaria de fazer a prece final? E Zé, ninguém quer fazer a prece. Oi, Ana, eu faço então. Ah, por favor, Graça. A Graça. Obrigada, Graça. Ninguém se apresenta, eu me apresento. Pois é. Então, vamos Pode encerrar sim. Vamos encerrando o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo a Deus mais esta noite de muito estudo, de muito aprendizado, agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso guia, por toda a luz que nos trouxe, a Kardec, que nos trouxe também tanto conhecimento, a todos esses espíritos das obras subsidiárias, né, que nos também trazem conhecimento para todos nós, e a equipe espiritual que dirige o nosso estudo, que nos ilumina, que nos ampara, que nos incentiva a virmos para o estudo nas segundas-feiras. Que Deus abençoe a Ana, o Zé Roberto e a todos nós por esse esforço que todos nós fazemos, né, para estarmos aqui, que nos dá também tanta alegria, nos faz tanto bem. Então, que Deus nos abençoe a todos e nos fortaleçam nessa caminhada. E que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Graça, pela prece. Obrigada a todos pela participação. Uma ótima semana. Muito obrigada. Boa noite a Boa todos. semana. Até mais. Essa semana. Boa noite. Até mais. Boa noite. Obrigada.